Número 16. Isso. Esther 4, capítulo 4, verso 16. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther como um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Amém? Até aqui? Vamos orar. Pai, eis aí a tua palavra, a qual, meu Deus, eu creio que nessa noite o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu entrego, Senhor, essa mensagem, porque de mim eu não tenho nada a oferecer, mas através do teu Espírito. A tua palavra diz: abre a boca. Pai, estou aqui com os meus lábios para entregar na tua direção, para ser conduzido pelo Senhor. Fala o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo já ouviu essa pregação de Esther? É uma mensagem muito linda, é uma história muito linda. Eu amo a história de Esther. Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir a mensagem, como também eu gosto de assistir filme da história de Esther. Vale a pena você entender um pouquinho da sua história. Irmãos, eu quero aqui tratar um assunto hoje que o Senhor colocou no meu coração a respeito de mulheres. De uma pessoa que no passado foi tão desprezado. Mulheres que não tinham voz ativa para nada. Que durante muito tempo a sua voz era simplesmente nada. Mas o Senhor, como o Senhor é misericordioso, o Senhor usa as suas formas, a sua maneira de trabalhar. Nós vivemos numa época, se nós voltarmos a histórias, aonde as mulheres não poderiam nem dar sequer um palpite. A mulher ela não tinha voz para nada. A mulher ela só tinha valor para ser mãe. E mesmo assim, quando ela desse varão, porque se a mãe não desse homem, ela também não tinha valor. Então era complicado a história de uma mulher. Era difícil para uma mulher viver naquela época. Hoje nós vivemos no século 21, aonde nós vemos tantas coisas mudaram, inclusive a respeito das mulheres. Hoje as mulheres estão livres para desenvolver o seu trabalho. Hoje elas ganharam a sua liberdade. Hoje a mulher, ela domina o mercado. Hoje a mulher domina em todas as áreas. Hoje já não tem mais aquele, o homem é tudo e a mulher não. Hoje as mulheres competem igual a igual com os homens. Isso devido a cada região, a cada cultura. Tem países que ainda não pode isso acontecer. Mas nós vivemos no Brasil. E o nosso Brasil hoje nos dá esse direito da mulher contribuir de uma forma igual diante dos homens, diante da sociedade humana. Mas nessa época a mulher não tinha valor. Nessa época a mulher não tinha autoridade nenhuma, a não ser que fosse para gerar filhos, cuidar da família. Esse era o projeto da mulher. Mas glória a Deus,
Eu louvo a Deus que isso mudou. Porque a mulher, ela não é objeto de escravidão. A mulher não é objeto de simplesmente fazer o que o homem quer. A mulher, ela tem sentimentos. A mulher, ela também tem emoções. A mulher também tem desejos. E a mulher, ela luta pelo seu objetivo. Nós vivemos um século maravilhoso, aonde nós podemos ver que a mulher tem essa liberdade. Coisa que no passado era difícil. Mas a Bíblia mostra que mesmo naquela época difícil, ainda o Senhor levantou mulheres com coragem, com voz ativa para batalhar no projeto do Senhor. A Bíblia vai dizer a respeito da história de Esther, uma mulher judia, que foi levada junto com seu tio Mardoqueu a viver nessa cidade. O Senhor, pela tua graça, pelo plano, pelo projeto do Senhor, aquilo que o Senhor arquitetar a respeito do plano de Deus, aquilo que Ele queria a respeito desse casal. O Senhor conduz Mardoqueu e sua filha, a sua sobrinha, para um lugar aonde Ele queria desenvolver a sua obra, usar a sua maneira, a sua estratégia de trabalhar. Como a Bíblia fala, por acaso sabe tu a forma que Deus opera? Não sabemos a forma que Deus opera. Mas o Senhor, quando Ele tem o controle de todas as coisas, quando o Senhor está à frente de algo, nós vemos coisas maravilhosas acontecer. E a história de Esther é uma das mais lindas da Bíblia, se você acompanhar como que é. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero, ele fez um grande banquete. Ele chamou todas as províncias, todo mundo, para compartilhar esse momento com ele. E diante dessa festa que o rei Assuero fez, durante 7 dias, eles se beberam, se cultivaram, se alegraram naquele dia. E a Bíblia vai dizer a respeito que num dia o rei Assuero manda chamar a sua esposa, a Vasti, a rainha, para estar com ele, junto do povo ali no palácio. A mulher, ela não poderia aparecer diante do rei se ela não fosse chamada. Um homem não poderia chegar diante do rei de qualquer forma se ele não fosse chamado. Mas a mulher também de maneira nenhuma, mesmo sendo a rainha. Mas só que com essa festa, com essa comemoração, o rei queria apresentar a sua esposa, porque a Bíblia fala que ela era bonita, ela era uma mulher formosa. E ele queria mostrar como se fosse assim, o meu troféu para todas as pessoas que estavam ali participando da festa. Ele mandou a ordem para que a mulher, a rainha, chegasse até ele. Só que a rainha negou. Ela não veio, não cumpriu a ordem do rei. O rei ficou indignado com aquela situação. Porque ele pensou consigo, se eu não castigar ela, todas as mulheres vão se levantar e não vão dar mais, obedecer à voz dos seus maridos. Porque se a mulher, rainha, tomasse essa atitude diante do rei e o rei não penalizasse, seria algo, uma porta aberta para as mulheres ali poder agir em favor contra os maridos. Então o que o rei fez? O rei tirou a rainha Vasti, separou dela, não tirou a coroa da sua cabeça. É como se dissesse, não quero mais você, você não serve para ser minha rainha. Porque se você não obedece às minhas leis, você não obedece à minha palavra, a minha ordem, então você não serve para ser minha esposa. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, o rei, ele ficou um período sozinho. E seus auxiliares, aquelas pessoas que acompanhavam o rei, deu uma ideia para ele, que levantasse em toda a província mulheres virgens, e fosse preparada para que dali o rei tirasse uma mulher para ser a rainha. Porque o rei, ele não podia ficar sozinho. O rei, era necessário ele ter uma rainha. Tanto para a sua posição, como também para negócios políticos. Ele era necessário ele ter uma esposa. Então, o rei achou interessante as palavras dos seus subordinados. Ele gostou da ideia deles. E o que ele fez? Deu uma ordem que todas as províncias viessem todas as moças virgens e fossem preparadas para o rei. Só que a Bíblia vai dizer que havia naquele local também uma moça chamada Esther.
cujo propósito vem do Senhor. A Bíblia fala que ela chamava Hadassah, mas se transformou em Esther. Quando o Senhor tem plano, meu irmão, é como eu disse, você sabe a forma que Deus trabalha? A maneira com que Deus age, não sabemos. Às vezes nós passamos situações sem entender o hoje, mas no amanhã nós vamos entender o que Deus quer na realidade. Por que isso está acontecendo hoje? Para mim entender amanhã. É necessário muitas das vezes passar por situações para amanhã nós entender e glorificar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que quando o rei passou todas as moças, mas quando Esther passou diante dos seus olhos, ele encantou com a beleza de Esther, porque a Bíblia fala que ela era bonita, que ela tinha formosura. Aí você vê o olhar de Deus. Não, eu digo comigo, não é o rei que olhou, mas o Senhor que olhou para aquela jovem de uma forma diferente. Foi o Senhor que usou os olhos do rei Assuero para olhar de uma maneira diferente para Esther. Coisa linda você entender isso. Quando o Senhor planeja, quando o Senhor quer fazer algo, o Senhor usa as suas formas, as suas táticas, as maneiras de trabalhar, mas tudo tem um benefício para a glória do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando o rei olha, os olhos se enchem de emoção, ele se apaixona por aquela mulher, e ele escolhe Esther justamente para ser a sua esposa. Coloca a coroa na sua cabeça, coroa como rainha, e manda um decreto para todas as províncias. Esther foi escolhida como a rainha do rei. Glória a Deus. Uma mulher judia, de um local que foi chamado como escrava, junto do seu tio Mardoqueu, e foi chegar à terra a se tornar rainha. Coisa linda de entender, coisa maravilhosa de você ver. Só que a palavra do Senhor vai dizer que diante do palácio, diante das pessoas que acompanhavam o rei, existia um homem chamado, esqueci o nome dele, Amã. Isso, Amã. Que tinha inveja, porque ele era um homem de classe social alta. Ele era um homem de poder aquisitivo muito grande diante do rei. Só que aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele não se prostra diante de homem. Ele não se encurva diante da situação. E este Amã, ele queria que todo mundo se encurvasse e reverenciasse ele. Só que Mardoqueu não reverenciava. Mardoqueu nunca se dobrou diante dele. E isso transformou em ira. Isso transformou em ódio. Transformou em revolta em Amã. Eu sendo uma pessoa no meu alto escalão, essa pessoa que não é nada, um judeu, ele não se encurva diante de mim. Isso gerava revolta dentro de Amã. Isso se tornava revoltante. Ele tinha todo o poder, mas por causa de uma pessoa não se prostrar diante dele, ele se indignava, ele se revoltava. Mas ele era um homem muito próximo do rei, e ele usou uma tática, ele usou de uma esperteza. Eu quero prejudicar esse camarada, ele não se dobra diante de mim, eu vou prejudicar ele. Eu quero usar uma tática de prejudicar ele. E conversou com o rei, armou uma cilada, fez uma armadilha, fez os seus projetos e apresentou ao rei, para que todo esse povo fosse destituído, fossem mortos. Aí eu te digo, a Bíblia fala, ai daquele que toca no ungido, ai daquele que se levanta contra o ungido meu. Irmãos, toma cuidado. Cuidado com o que você fala de ungido. Cuidado com a voz que você levanta contra o ungido. Cuidado ao levantar contra um servo ou uma serva do Senhor. A Bíblia fala que você está levantando contra o próprio Deus. Você está tocando na menina dos olhos do Senhor. Então cuidado. Esse homem armou uma cilada. Eu vou fazer uma forca especial para Mardoqueu. Eu quero matar ele enforcado. E ele, eu vou matar toda a província aqui desse povo. Mas eu quero acabar com a raça desse homem, que por causa dele gerou essa revolta. Ele fez essa forca.
E o rei tinha decretado por todas as províncias a respeito de Amã que seria concluída a ordem. Não, Mardoqueu ficou sabendo. Ele é servo do Deus vivo. Ele ficou sabendo do acontecimento. Você imagina a dor de saber que uma ordem real tinha sido dada e que todo esse povo seria morto. Ele seria morto, não pela vontade do Pai, mas sim por uma mera vontade de um homem, porque ele não se prostrava diante dele. Irmãos, por mais que o homem tenha fé, mas o homem se abala, porque é uma notícia de morte, é uma notícia, é um decreto real, e ninguém voltaria atrás à questão do rei. Então a ordem foi dada, mas só que tem uma diferença: quem serve a Deus e quem não serve. E verei outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu vou orar, eu vou clamar a Jesus, eu vou jejuar ao Senhor, Glória. Eu vou entregar nas mãos do nosso Deus. Nós não desrespeitamos as leis do império. Nós não estamos aqui fazendo nada demais, mas por causa desse camarada que levantou de ciúme, por eu não me encurvar diante dele. Mas o nosso Deus é maior. Foi jejuar, orou a Deus, clamou a Deus, e Deus dá a ideia para ele. Lógico que ele vem no Senhor, a estratégia. Apresenta a sua sobrinha, a rainha Esther. Apresenta a ela essa afronta. Apresenta a ela essa situação. E Mardoqueu mandou chamar a rainha e contou tudo o que tinha acontecido. A ordem de execução que partira do rei por causa de Amã. É Deus. Aí nós lemos o versículo de número 16. A rainha responde a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim. Ela não estava pedindo para jejuar pela nação, ela estava pedindo para jejuar por ela. Jejua por mim. Por que ela pediu esse jejum para ela? Porque por causa das políticas que estavam acontecendo no período, ela não fazia dias que ela não tinha com o rei. O rei não mandava chamar ela. Então ela não tinha a oportunidade de chegar diante do rei. E esperando no rei, o rei não chamava ela. Então se ela fosse sem ser chamado diante do rei, era desrespeito. E poderia custar a vida. Como a rainha Vasti não obedeceu a voz do rei, a ordem dele, ela foi excluída do cargo de rainha. Então era algo tenebroso. Então a rainha, sabendo do decreto, da ordem que existia sobre o rei, ore e jejua por mim. Levanta o jejum por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos. Aleluia. Glória. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Ou seja, ainda que ocorra o risco de vida, mas eu vou falar com o rei. Mas jejuem por mim, orem por mim. Vamos analisar. Irmãos, tem muita gente que recebe uma afronta, que acontece uma situação, em vez dele dobrar o joelho, orar a Deus, clamar ao Senhor, apresentar diante de Deus, que agir no impulso, sem pedir direção de Deus, sem clamar o sangue de Deus, sem clamar o sangue de Jesus, sem falar com Ele, pelo menos, Senhor, me dê a estratégia, me dê a direção, para eu tomar a decisão correta. Muitos agem precipitadamente. Aí o que acontece? Pagam problemas, lutas, poderia ter sido evitado. Verdade, Deus. A rainha, ela não tinha outra situação.
rei não chamava ela para nada, nem para abraçar ela como esposa, não chamava. Então, mesmo assim, a rainha, ela tinha que esperar o momento do rei. Mas diante de algo terrível, essa mulher, ela precisava tomar uma posição. A posição dela é aquilo que Deus tinha escolhido ela, para ser rainha. Muitas das vezes o Senhor te escolheu para você tomar uma posição. E que posição você tem tomado? Ah, mas eu não sou rainha, mas você é rainha de Deus em algum algo. Você é rei de Deus em algum algo. Você pode ter na certeza que você não está aqui à toa. Porque se Deus não trouxesse, você nem aqui estaria. Se você está aqui, porque o Senhor te trouxe. O Senhor levanta Esther com um propósito. E ela entendeu agora o propósito do Senhor. Como ela não entendeu no começo, mas agora ela entendeu. Então, jejue por mim. Ore por mim. Porque primeiro eu preciso me edificar para o Senhor, a quebrantar o coração do rei. Porque eu vou ter que fazer uma loucura. Eu vou ter que me apresentar diante dele. Eu não posso falhar. E a Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites, todo mundo jejuou e orou por ela. Clamou a Deus. A Bíblia fala, certas caças de demônio só saem com jejum e oração. Só sai com jejum e oração. O próprio Cristo disse isso. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, pois no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, o rei estava sentado sobre o seu trono real, a casa real, de frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Olha o que é um jejum. Olha o que é o poder da oração. Olha o que é um jejum apresentado diante do Senhor. Olha o que é uma oração sábia diante de Deus. Não tem cadeia, não tem correntes, não tem o que impede o Senhor de agir. Essa mulher, ela arriscou a vida dela para estar diante do rei, pela sua nação, pelo seu povo. Ela jejuou, ela orou a Deus. Não somente as pessoas, mas ela também. Não é porque ela tinha cargo de rainha. Não, todo mundo. O que eu aprendo com isso, pastor? Todos nós temos que humilhar diante da potente mão do Senhor. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. É todo mundo, independente da sua classe, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua situação, você e eu, todos nós, temos que dobrar diante de Deus. Mas humilhar-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther chegou e tocou na porta. Se o rei levantasse, permitisse, ela podia tocar, senão. Mas quem age na direção de Deus, irmãos? Quem age na direção de Deus, ainda que o inferno se levanta, mas ele tem que reverenciar a tua vitória. Glória a Deus, aleluia. Ele tem que se curvar e ver a tua vitória. Glória a Jesus. Essa mulher foi sábia. Ela chega diante do rei. O rei fala para ela. Então o rei diz: o que é que tens, rainha Esther? E qual a tua petição? Até metade do reino se dará. Oh, glória. Para quem estava com medo de chegar diante do rei, o rei já vem com mudança. Até metade do meu reino te dou. Oh, gente, olha o que um jejum faz. Olha o que uma oração faz. Às vezes as pessoas, mas é uma oração. Você não sabe o poder que tem isso no mundo espiritual.
Quando um servo do Senhor, quando uma serva do Senhor se dobra de joelho e clama a Ele. Se vocês entendessem o que é o poder de uma oração. Quando um servo, uma serva dobra o joelho, por isso que nós cobramos, ora, jejua, clama a Deus, não tenha medo, dobra o joelho e fala. Glória a Deus. Porque quem ora alcança a vitória. Quem ora alcança a vitória. A Esther falou, eu vim convidar você com o seu chefe Amã para um banquete que eu vou fazer para vocês. Eu quero fazer um banquete e quem convidar você, sentir no coração. Eu quero fazer uma festa comemorativa para você, meu rei. Você tem trabalhado tanto nas tuas polícias, não tem tido tempo, eu quero fazer uma festinha para você. Quero deixar você feliz. Oh, glória. Ela faz um banquete e fala, você convida a Amã e vem, irmão. O rei se alegrou. O rei se alegrou com essa proposta. E ela fez o banquete. Chamou o rei. Chamou Amã. Foram todos para a comemoração. Aí o rei pergunta para ela, o que queres, mulher, que eu te dou? Até metade do meu reino te será dado. Ela fala para o rei mais uma vez, vou fazer outro banquete. Aí vocês vêm. Aí eu vou apresentar a minha petição. Aleluia. Fez outro banquete. Lá vem Amã. Ele se sentiu todo. O primeiro banquete, opa, eu fui tratado como um rei. O rei ali, eu parecia um rei também. Tão importante que eu me senti. Deixa aqueles que te armam a cilada achar que está por cima. Deixa aqueles que estão preparando o mal contra a gente achar que está por cima. Não sabe que o tapete dele vai ser tirado em pouco tempo. Aleluia. Deixa eles pensar. Outro dia lá vem o pessoal para o banquete do rei. Amã se sentiu feliz. Eu sou de dentro da casa do rei. Eu não sou apenas o seu conselheiro principal, mas eu sou agora, eu participo do banquete do rei. Aleluia. Deve ter ficado feliz, maravilhado. Esther, faça o seu pedido. O que você quer será dado. Aí vem o que ela necessitava. Ó rei, foi feito um decreto contra o meu povo para matar todo este povo, para destruir, aniquilar todo este povo. O rei, quem fez isso? Amã. Ele decretou, inclusive, até a minha morte, porque eu sou judia. Aí, irmãos, aí ele mexeu com a pessoa errada. Aleluia. O homem tem todo o poder nas mãos. É rei. E por detrás tem um que é rei sobre todos os reis. É acima de todas as coisas. É Senhor acima de tudo. Glória a Deus. A forca que fizeram para ele, para Mardoqueu, sem forca. Enforca Amã foi enforcado na mesma forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Ele morreu na sua própria armadilha. Foi morto na própria armadilha. Aqui eu quero falar a respeito do que desde o início eu quis tratar a respeito da mulher. Por que a mulher não tinha voz ativa? Por que a mulher é rejeitada? Por que a mulher ela não pode responder às vezes na casa? Porque o Senhor disse que o homem é a cabeça da casa. O Senhor disse que a mulher tem que respeitar o marido. Isso é bíblico. Eu não vou fugir da Bíblia de maneira nenhuma. Não pode te respeitar. Não sou machista declarando isso aqui que a mulher tem que ser subordinada a mim. Não. É simplesmente bíblico. Mas nós estamos vivendo num século e na nossa nação brasileira
permite com que a mulher ela tenha voz ativa hoje. Então, quando se trata de homem e mulher, a mulher tem que saber respeitar o marido como voz máxima. Mas ela tem o direito de optar sim. Ela tem o direito de optar no seu casamento. Ela tem direito de dar opinião nas coisas que são tomadas. Por que que esse machismo ainda ocorre dentro das casas de Deus? Não estou desvanecendo, não estou tirando a autoridade do homem. De maneira nenhuma, isso jamais será tirado. Põe isso na sua cabeça. Homem, a autoridade está sobre ele. A mulher é subordinada ao marido. Isso é bíblico, não muda. Só que nós estamos vivendo numa região, no século 21, que a ordem brasileira deu liberdade para a mulher tomar decisões. Aí a mulher hoje não pode falar nada porque o meu marido não aceita. Gente, vamos parar com isso. Porque hoje o marido casa com a esposa. A Bíblia não fala que são ambos uma só carne? A Bíblia não diz isso? Não é metade de um, metade do outro. Não torna ambos uma só carne? Se a Bíblia já diz que a mulher torna uma carne só com o marido, por que que nós, o homem, achamos os direitos de dar ordem e a mulher tem que aceitar? Acabou o tempo da escravidão, gente. A mulher precisa respeitar o marido, como é bíblico. Mas só que ela tem o direito de dar sua opinião. Porque quando constrói uma família, constrói ambos juntos. O projeto de Deus é ambos construir uma família. É o homem e a mulher. Vamos fazer um filho, vamos arrumar um filho. Ambos conversam um com o outro, planejam e fazem os filhos. Conversam, diálogo. Vamos conversar para nós termos um filho. Você está de acordo? Eu quero, oh glória. Construir os filhos, a família. Ambos estão discutindo assunto juntos. Vamos comprar uma casa. Ô esposo, eu quero trocar minha casa. Ô esposa, eu quero trocar minha casa. Vamos fazer isso. Ambos têm que conversar. Diálogo tem que existir entre marido e mulher. Não posso eu largar de dar ouvido à minha esposa, porque a mulher lhe dá ouvido a um descrente lá fora que não tem o mínimo da palavra, porque é homem. Mas cadê aquilo que a Bíblia diz que nós somos ambos uma carne só? Agora nós somos marido e mulher, então a decisão é tomada entre marido e mulher. É os dois que têm que tomar a decisão, ué. A Esther, ela não podia agir, mas o Senhor fez algo para ela agir. Porque através da intervenção de Esther, o Senhor leva ela até o rei Assuero. O rei ouve a petição dela e executa o pedido dela. E ela, através disso, livra o povo da sua nação da morte, inclusive a vida dela. A Bíblia não fala que a mulher sábia edifica a casa? Ela foi sábia, orou a Deus, clamou o Senhor levou ela diante do rei, que era impossível chegar diante do rei sem ser chamada. Mas ela usou diante do Senhor, orou a Deus e foi lá buscar vitória para o povo. Agora nós não vivemos nessa lei. A lei não existe entre o marido e a esposa. A lei que existe é respeito um pelo outro. A mulher, ela tem voz ativa. Por que a mulher sai cedo para trabalhar, para ajudar o marido? Se ela pode sair cedo para trabalhar, se ela pode chegar em casa, cuidar da casa, por que ela não pode ter voz dentro de casa? Só porque eu sou homem? Agora, tem que ter concordância nos dois sentidos. Tem que ter diálogo entre o homem e a mulher. Conversar entre os dois para tomar as decisões. Porque eu tenho certeza que um casal que tem o Senhor como direção, age na direção do Senhor e cuida em tomar a decisão um junto do outro. Se o Senhor está no acordo, não tem quem impede a vitória de chegar. Porque nós cremos no Deus sobrenatural. Mas o problema, eu digo isso, eu sou homem,
Mas as machistas de hoje estão impedindo isso. Nós estamos machistas, a verdade é que nós somos machistas. A Bíblia diz que a mulher tem que ser subordinada a mim. Não! Eu não estou fugindo da Bíblia. A mulher tem que respeitar, saber que a última palavra é do marido. Mas tem que ter conversa entre os dois. Olha, eu não estou de acordo com isso. Se já não está de acordo, vamos orar. Vamos apresentar diante de Deus. Nós dois juntos. Imagine se Esther não tivesse essa sabedoria de orar a Deus e fosse diante do rei. Nós estaríamos aqui contando a história de Esther? Não estaríamos. Talvez contaríamos uma história de fracasso, de uma mulher que agiu sem a direção de Deus, sem clamar o sangue do Senhor. Estava morta, envergonhada. Mas nós estamos aqui exaltando uma história linda, que o Senhor honrou uma mulher em tempos impossíveis. Tempos impossíveis. E fez uma grande vitória para a nação de Israel. Mas Deus não podia ter usado o Mardoqueu, que era judeu, servo dele. Deus não podia ter levantado o Mardoqueu como um rei para fazer a diferença. Mas por que que Deus levanta Esther? Para fazer a diferença. Porque sabe tu como Deus opera? Existem 3 mulheres no Velho Testamento que foram usados pelo Senhor. Vocês sabem quem é as 3 mulheres? Esther, uma, né? Esther, nós estamos falando dela. Qual que é as outras duas? Ruth. O que mais? Maria. Não. Quem? Ana. Não. Esther, Ruth e... Está lá na genealogia. Não. Abi. A prostituta. Uma prostituta. Aí Deus vai usar uma prostituta. Mas por acaso você sabe o que Deus pensa? Verdade, Jesus. Que voz ativa tinha a mulher? Nenhuma. E uma prostituta? Muito menos. Mas Deus levanta uma prostituta para guardar os servos do Senhor, porque foram espiar a terra de Jericó. O Senhor não destruiu a família dela, nem a vida dela, porque ela foi usada pelo Senhor para guardar os seus servos. Então, meu irmão, a mulher, por um homem, ela foi não respeitada da maneira que deve ser. Antigamente o povo pensava que mulher era só um projeto sexual para fazer filho. É só para isso que serve. E se não der um filho homem, o negócio estreitava. Não. Nós não temos que pensar dessa forma, não. Nós temos que dar todo o respeito que a mulher merece. Temos que dar todo o respeito que ela merece. Se você casou, meu irmão, ou quer casar, pensa nisso. Agora você não vai tomar decisão com o homem. Você não vai tomar decisão. É você e a tua esposa. É a tua esposa e teu marido. É só isso. Conversar entre os dois. A decisão tem que ser tomada entre os dois, juntos. Se eu quero algo que vai favorecer a minha vida, nós dois temos que favorecer. Vai favorecer eu e ela. Ou ela e eu. Nós temos que pensar dessa forma. Ah, mas só porque eu sou homem, eu tenho a voz ativa. E muitas das vezes o homem faz coisa errada, que a mulher está abrindo os olhos, está mostrando. Aí eu que mando. Eu que honro, eu que falo, a minha voz é a última. E está agindo, está entrando pelos caminhos errados, está sendo prejudicado e não está vendo. Por quê? Eu que mando. Eu que falo. Gente, pelo amor de Deus. A nossa região, a nação brasileira, ela deu liberdade para as mulheres. Então, mulher, seja sábia. Age de sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Glória a Deus. Seja sábia diante dos olhos do Senhor. Seja como essa mulher, que mesmo no cargo de rainha, ela foi sábia.
Ela foi e mandou para o seu tio Mardoqueu: orem por mim. Eu vou pôr minha cara a tapa. Eu vou pôr minha vida em risco. Por amor à nação, eu vou pôr em risco pela minha vida. Ela foi. Oraram. Clamaram a Jesus. Clamaram a Deus. O Senhor barrou todas as forças espirituais da maldade. Ela foi sábia. Mulher sábia edifica a casa. Edificou o seu lar. Ela tirou do lado do marido uma pessoa que se fazia de anjo, de conselheiro, de amigo do rei, mas na verdade era um bode, um lobo disfarçado, tentando só tomar. Ela evitou uma queda do marido, não só matando o povo inocente, mas também o futuro do reino. Porque se esse homem agiu dessa maneira, o que pensava ele no seu coração? O que pensava na sua cabeça de fazer? Eu tiro esse povo, já é uma conquista. Ele viu que ele tinha força, que ele podia chegar diante do rei com autoridade. A sua esposa, a rainha Esther, a esposa do rei Assuero, salvou o seu marido de uma grande tragédia. Porque ela foi sábia. Às vezes a nossa esposa está livrando nós de um grande problema, mas a minha esposa não vai ouvir. E como Jesus fala, às vezes um profeta ele não tem honra na sua casa. Às vezes por causa de ser esposa, não, você acha que a tua esposa quer o mal para você? Você acha que a esposa quer destruir o lar? Você acha que a tua esposa quer destruir a casa? Existem algumas aí que não tem um pingo de juízo. Aí entra a autoridade maior do marido. Se sabe também. A sabedoria da mulher não é só para a mulher, não. Deus dá sabedoria para o homem também. Um tem que segurar o outro. Se a mulher está fazendo coisa errada, cabe ao homem pôr a cara na linha. Se o homem está fazendo errado, cabe à mulher colocar ele na linha. Porque o propósito é o lar, o propósito é a família, o propósito é a casa. Então cabe ao homem colocar a mulher na linha, como a mulher também colocar na linha. Porque tem muita mulher mais apta para reinar a casa que o homem. Tem muita mulher mais capacitada. Deveria ser o contrário, ela ser o homem da casa e o homem ser a mulher. Pela sabedoria dela, em vez do homem. Entenda a forma com que eu estou falando, gente. Pelo amor de Deus, não vão desviar a conversa e não. Vão entender para o outro lado, não. Misericórdia. Estou falando no sentido de entender a cabeça responsável que pensa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Pelo amor de Deus, misericórdia. Por quê? Às vezes, o que acontece? O homem está agindo errado. Ou a mulher está agindo errado. Às vezes foi um momento de não sabedoria. Tomou uma decisão precipitada. Foi o que aconteceu com o rei Assuero. Tomou uma decisão precipitada porque ouviu alguém dando um conselho. Conselho do diabo. E muitas das vezes o diabo usa a pessoa para nos aconselhar e vem coisa do inferno. Para nos destruir. E se nós não for sábio, nós causamos problema dentro do lar. Levantamos questões dentro da nossa casa. Por quê? Faltou sabedoria. O homem, ele é mais sério. O homem, ele age pela explosão. O homem tem esse lado machista dele, que ele age pronto, ele fala de uma vez pronto. E a mulher não. A mulher muitas das vezes ela embora, vai orar, vai clamar a Deus, vai ter sabedoria de falar. Não é errado, não. De maneira nenhuma é errado você vai ouvir a sua esposa. Não é maneira errada de jeito. Analise, conversa. Está faltando hoje, irmão, infelizmente, chama-se diálogo. Não temos diálogo mais. Perdemos tempo com tantas coisas. Eu já falei na escola bíblica nessa manhã a respeito das famílias. Não reúne mais na mesa
para comerem junto. É um no quarto, na sala, na cozinha. Falei, só faltou estar dentro do banheiro. Todos, cada um no seu canto. Não reúne mais a família. Por quê? Está faltando? Amor. Faltando diálogo. Porque se chegasse, tivesse mais diálogo, estavam todos unidos. Estariam mais juntos. E isso prejudica não somente a minha vida, como prejudica aqueles que estão na nossa vida. Se o homem age errado, a família paga. Se a mulher age errado, a família paga. Os filhos pagam. Se o filho age errado por não conversar a mulher com o pai, a família paga. Todos pagamos. Porque falta diálogo. Se Esther não tivesse tido diálogo, conversado com seu tio, uma pessoa sábia, tomado uma posição séria, a nação de Israel poderia ter sido aniquilada naquele dia. Mas por causa da sabedoria, primeiramente que vem de Deus, do temor, porque o princípio da sabedoria chama Temor. ela temia a Deus, Glória. ela temia ao Senhor, e ela foi sábia diante dos olhos do Senhor. Aleluia, Deus. Gente, sejam sábios. Aleluia, papai. Age com sabedoria. Não haja num impulso. Não haja num impulso. Porque no impulso eu falo palavra que te fere. É, Deus. No impulso eu abro palavra que te machuca. E depois de uma palavra dada, para você recuperar ela, você vai ter que chorar muito. Você vai ter que derramar muita lágrima Deus. para reverter essa palavra. Você vai reverter, você vai chorar muito. Então cuidado com as atitudes. Em Provérbios não me falha o versículo, mas ele diz: ouve, analisa e depois responde. Glória. Ouve, tenha a sabedoria, a humildade de ouvir. Analisa, depois tenha a sabedoria de responder. Não age pelo impulso, porque no impulso nós vamos fazer besteira. Verdade, Deus. Vamos tomar decisões erradas. Vamos agir erradamente. E depois nós vamos chorar por ela. Porque depois que você lançar a tua palavra, meu irmão, você tem que responsabilizar por ela. Porque é tudo que o diabo quer. É só uma palavra errada da tua parte, da minha parte. Só para ele pegar. A minha porta está aqui. Através dessa palavra, ele dá só ordem para os seus mandados. Vai. E não tenha dó. Não tenha dó de agir. Simplesmente porque eu preciso de uma palavra. Cuidado com as palavras. Para você reverter ela depois, você vai derramar muitas lágrimas. Você vai chorar. Você vai clamar, você vai chorar, você vai doer. Você vai ficar ferido, machucado por causa dessa. Então tenha sabedoria. Não importa o que estão armando contra você. Não importa a cilada que a mãe está armando para você, para te prejudicar. Não se preocupe. Meu Deus. Lá tem a mãe armando a cilada. Mas tem Esther pedindo jejum. Glória. Glória. Deus ainda levanta homens e mulheres Glória a Deus, ao teu lado para te aleluia. ajudar. Amém. Glória. Deus ainda tem os seus filhinhos queridos, amados, Glória a Deus. escolhidos para te socorrer naquele momento difícil. Aleluia. Mas ora, Deus, interceda por mim, faça um jejum por mim. É o pedido que ela fez. Só ore por mim, que o Senhor vai me dar a direção. Porque a única solução para salvar o povo era só ela diante. Mardoqueu, por mais que ele fosse um líder do povo ali de Israel, ele não tinha autoridade para chegar diante do rei, para falar para o rei: não mata meu povo. Mas Deus usou quem? A mulher. Glória A a mulher. Deus. Com carinho de como a mulher faz. Foi lá e mudou isso.
Ah, mulherzada. Ah, Jesus. Ah, mulherzada. Essa eu quero falar. Meu Deus. Sai fogo. Presta atenção. É o homem e a mulher. Se vocês, mulher, entenda o que eu estou falando, soubesse o que vocês têm na mão, e vocês, mulher, têm na mão, não é conto de carochinha, não, moça. Você faz o homem. Você faz. Faz e faz. Você faz o homem comer na sua mão. Ah, pastor, estou falando que faz. Se você for sábio, Obediente. você faz o homem comer na tua. O homem, quando ele é apaixonado numa mulher, irmão, mas não usa isso como para pisar, humilhar, não. Faz isso para coitar dos outros, não. Ter uma família perfeita na Mas presença do você Senhor. faz coisa maravilhosa. Uma família perfeita. Então, irmãos, sejam sábios. Homem, seja sábio como cabeça da sua casa. Mulher, seja sábio como o braço direito do teu esposo. Glória a Deus. Porque a mulher foi feita para andar aqui, ó, do lado. Não é na frente, não. Muito menos atrás. É aqui, ó. Ladinho. Ah, pastor, como assim? Da onde que Deus tirou a mulher? Da onde que Deus tirou a mulher? E a costela fica onde? Aqui? Na frente. Aqui? Do lado. Então, a costela é para andar do lado. Mulher, tem que andar do lado do marido. Viu, meu? Seja sábio. Seja sábio. Mas cuidado. Cuidado, esse andar aí, não é questão que, meu marido vai ali, eu não sei o que ele vai fazer. Gente, cuidado. Você não sabe. Eu estou usando a parte de palavra de sabedoria para vocês. Sejam sábios, para não fazer criar coisas erradas. Fazer mentes erradas. Cuidado. Quando eu falo para andar junto com o marido, é estar junto com ele, apoiando ele nas decisões, Aleluia. apoiando ele na casa, ajudando ele no momento de dificuldade dele, no momento de tristeza, de angústia, sendo sábio de cuidar disso, mas também Aleluia. apoiando ele no ministério dele, no trabalho que o Senhor chamou ele. Glória a Jesus. Glória a Porque a Deus. mulher, por detrás do homem, é ela que sustenta o ministério do homem. Porque enquanto o homem guerreia, ela está de joelho batalhando, clamando o sangue de Jesus sobre ele. Então, mulher, seja sábio. Homem, seja mais sábio ainda. Não estou sendo diferenciado, não. Porque sobre os teus ombros está a responsabilidade do lar. Você é o homem. Mas se você cometeu uns deslizes aí, mulher, seja sábio. Coloca no prumo ali e vamos caminhar para a glória do Senhor. Porque Deus tem um objetivo muito grande, que a família dele seja abençoada. Mas existe uns dardos, uma seta de lá, que tenta morgar. A parede está assim, tenta fazer assim, para morgar. Você está entendendo? Para desestruturar a família. Mas clamando o sangue de Jesus, nós vamos vencer para a glória de Deus. Seja sábio como foi Esther. Foi uma grande mulher usada pelo Senhor. Seja uma grande mulher usada por Deus no que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Acabando já. Fala alguma coisa, pastor? Vamos orar para o pastor. Pastor, coitado. Está meio doentado. Pegou um resfriado aí. Vamos ficar de pé, igreja, para nós orar pela vida do pastor? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.